Eu sei que todos querem orar, mas apenas um. Então eu vou convidar. Rosiane, ore com a gente, por favor. Oro sim, Edrixson. Querido Deus e amado Pai, neste momento estamos iniciando mais um estudo da Tua Palavra. Queremos te pedir, ó Deus, sabedoria, entendimento, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa iluminar as nossas mentes, nossos corações, para que possamos entender o quão importante esse estudo é para cada um de nós. Queremos colocar também em Tuas mãos as pessoas que nos pediu para que o Senhor viesse estar com eles neste momento. É o senhor Irã, o vozinho do Edivaldo, e outras pessoas, ó Deus, que não pediram, não fizeram o pedido, mas temos a certeza que está nos seus corações o desejo que o Senhor possa estar cada dia mais com eles. Queremos também colocar em tuas mãos o irmão Deco também, que o Senhor venha abençoá-lo, protegê-lo, guardá-lo das suas lutas, e que o Senhor venha estar conosco, ó Deus, durante todo este estudo, para que possamos entender, compreender, ó Deus, e aplicar tudo que aqui for falado em nossas vidas. Precisamos, ó Deus, termos um entendimento maior da Tua palavra. Somos pequenos, falhos, pecadores, e o Senhor é um Deus grandioso. E neste momento queremos te pedir que o Senhor venha estar conosco, nos dando esse entendimento, para que possamos cada vez mais entender, compreender, e assim, ó Deus, ensinar a outros também como viver a Tua palavra. Continua conosco, perdoa os nossos pecados, vem ser o nosso professor neste momento, o condutor dessa lição, desse estudo, é o que te pedimos e já te agradecemos, no doce e sagrado nome do Senhor Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Joia, Rose, obrigado. Então vamos lá. Vamos pegar aqui as nossas Bíblias, e aí, como vocês sabem, a gente vai fazer uma breve revisão, só para pegarmos o fio da meada, né? E também para que aqueles que, porventura, não acompanharam os estudos anteriores, possam saber o que é que nós estamos trabalhando. Pessoal, então vamos lá. Apocalipse, capítulo 14, o versinho 7. A gente já leu, nós iremos reler, para a gente se situar. Onde é que nós estamos? Aqui diz, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seja bem-vindo, Alex. Feliz sábado, meu irmão. Então, vejam, nós já trabalhamos o capítulo 14, os primeiros 5 versos, dando ênfase nos 144.000. Nós já vimos o verso 6 e o importante conceito de evangelho eterno que ele traz para a gente. Já trabalhamos a parte inicial do verso 7 de Apocalipse, o que é temer a Deus, o que é dar glória a Deus, e nós estamos trabalhando a frase, pois é chegada a hora do seu juízo. No estudo passado, pessoal, nós vimos Deus ele tem julgado. Na verdade, desde quando aconteceu o primeiro assassinato aqui na Terra, um assassinato ocorrido numa família, a primeira família, quando o irmão mais velho, Caim, ele tirou a vida do seu irmão mais novo, Abel. Desde aquele tempo, o Senhor Deus ele deseja julgar, ou seja, ele deseja estabelecer a justiça, ele deseja traçar um marco, uma linha divisória entre aqueles que são ímpios e, portanto, perigosos para o convívio social, perigosos para a liberdade, perigosos para a saúde das pessoas, e aqueles que são pessoas que, vamos dizer assim, que vale a pena ele dar a vida eterna,
que vale a pena ele deixar que viva para sempre, porque são pessoas que não têm intenção de prejudicar os outros. Então, isso é fazer justiça, e a gente viu Davi falando isso lá nos Salmos, a gente chegou no santuário do Antigo Testamento, onde ali a gente pôde perceber o seguinte: o santuário do Antigo Testamento, ele é uma maquete de um santuário que existe no céu, que a Bíblia chama de tribunal. Olha que só, olha que coisa interessante. A gente viu lá em Daniel, no capítulo 7, nos versos 9 e 10, como esse santuário celestial, ou tribunal de Deus, Paulo chama de tribunal de Cristo, lá para os Coríntios, como esse recinto onde Deus está presente, Jesus está presente, os anjos estão presentes, esse recinto ele existe para julgar. Claro, a gente viu que julgar, na versão da Bíblia, é sempre um momento. Aqui na Terra, a gente entende o julgamento num tribunal como algo assim, que causa receio, que causa temor. Por quê? Porque a gente entende que no tribunal, o juiz, o promotor de justiça, aqueles que estão trabalhando, eles estão investigando por meio dos processos jurídicos, por meio da acusação, por meio dos advogados de defesa, eles estão procurando o culpado do crime. Não é isso? E ali há uma apreensão, um clima de apreensão. No santuário celestial, o objetivo é exatamente... o objetivo do julgamento é exatamente aliviar a opressão que os ímpios causam sobre os inocentes. Feliz sábado, Flor. O seu microfone está desligado. Agora a senhora está dirigindo. Vou botar para você segurar o celular. Olá, gente. Feliz sábado. Feliz sábado. Agora, presta atenção no trânsito. Desliga isso daí. Tá joia? Então, vejam. O santuário lá de Moisés, a maquete, a miniatura, por meio daquilo que era executado, e nós vimos, eu vou até colocar aqui para vocês mais uma vez, aqueles que estiveram conosco, puderam observar no domingo passado. Aqueles que não estavam conosco podem ver por meio da gravação, ou então eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem aqui com a gente o que nós vimos. Olha só, esse santuário aqui, cadê? Vamos lá. Esse santuário aqui, isso. Só um momento. Esse desenho aqui que eu vou colocar para vocês, pessoal. Está chegando. Aqui. Vou iniciar uma apresentação agora. Seja bem-vinda, Judite. Judite também está aqui com a gente. Joia. Acho que agora vai. Pronto, vocês estão vendo aí. Então, esse é o santuário de Moisés, o santuário que o profeta Moisés, por meio de uma visão, ele recebeu uma planta, um projeto arquitetônico, cujo objetivo era fazer com que o povo de Israel entendesse o que é que se passava no verdadeiro santuário. A gente viu em Hebreus 8, não é? Que Jesus Cristo, ele quando ressuscitou e foi ao céu, ele foi para esse lugar que vocês estão vendo aí. Claro, a gente está vendo a maquete, a gente está vendo a miniatura. Jesus foi para o verdadeiro tabernáculo. Paulo fala assim lá em Hebreus 8. Tá certo?
O que Jesus foi fazer lá? Jesus, ele foi levar o sangue dele, assim como o cordeirinho, ele tinha o seu sangue levado lá para dentro. Ó, o cordeiro, ele era morto aqui, tá certo? Aqui é o altar de sacrifício. Esse é o símbolo. Qual que é o objeto real, verdadeiro? Qual o significado desse altar? O significado desse altar é a cruz de Cristo, tá certo? Porque foi ali que Deus, ele providenciou o sacrifício em lugar do pecador. Então, vejam, nesta maquete nós temos aqui algumas ideias muito importantes. Se lá no santuário celestial, lá no céu, nós temos o lugar santo e o lugar santíssimo, aqui na terra, no planeta Terra, mais especificamente lá no Calvário, lá fora da cidade de Jerusalém, na região da Judéia, hoje atual Palestina, né? Que existe inclusive aquela terrível briga entre palestinos que não são judeus, são muçulmanos, e os judeus de Israel, não é, para ver quem fica ali com aquele lugar. Então, ali naquele lugar, cumpriu-se este objeto aqui, o altar, porque foi ali que Jesus ele foi sacrificado. Então, o altar, ele é uma figura, ele é uma sombra, ele é um símbolo da cruz. A cruz é a imagem real, tá certo? É o cumprimento de cada símbolo. Da mesma forma, cada objeto aqui é um símbolo, é uma sombra de uma imagem real que se cumpre lá no santuário celestial. Eu havia falado no estudo passado, o nosso objetivo é entender Apocalipse 14, 7. A gente não vai se aprofundar, não é, no santuário, mas nós precisamos desses elementos para entendermos Apocalipse 14. Bem, papai? Tá joia. Eu vou tomar banho e vou almoçar. Tudo bem. A Eva e a mamãe acabaram de chegar aqui. Então, nós também vimos essa imagem, cuidado com o... E ali nós temos uma ideia, não é? Do que o Senhor Jesus está fazendo lá no céu. Lá em Levítico 16, eu ainda estou na revisão, tá, pessoal? Nós vimos como, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele saía aqui do pátio, ele entrava no lugar santo, e ele se dirigia até o lugar santíssimo, ó, onde ficava aqui a arca que guardava os 10 mandamentos, e também que é um símbolo do trono de Deus, sobre o qual se encontra a lei que rege, não é, todo o universo, e pela qual todos seremos julgados, tá certo? A lei dos 10 mandamentos. Então, uma vez por ano, aquele sumo sacerdote, ele levava o sangue do cordeiro, eu estou sendo bem resumido, porque o nosso objetivo não é estudar o santuário, tá? Ele levava o sangue do cordeiro, apresentava para Deus como quem dizendo, olha, Senhor, o sacrifício foi feito, o inocente já morreu. Então, por favor, perdoe a mim, a minha família e o meu povo. Ele fazia isso nessa ordem mesmo. Tá certo? Deixa eu saudar aqui mais alguém. Bem-vinda, Pérola. Feliz sábado. Então, vejam, nós vimos que Jesus, ele subiu lá em Hebreus capítulo 8 para desempenhar, para cumprir toda esta simbologia. Mas aí acontece algo muito tremendo. E aí eu já quero que a gente pegue a nossa Bíblia e a gente folheie até o livro de Daniel, que foi onde nós paramos, tá certo? Livro de Daniel, no capítulo 7. Eu interrompi aqui a apresentação, eu vou colocar uma nova imagem aqui para a gente. Ó. Enquanto isso, vocês podem abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 7, tá, pessoal?
A imagem que eu também havia apresentado para o pessoal no estudo de domingo passado foi essa daqui. Deixa eu colocar aqui para vocês se inteirarem, né? E a partir de aqui, a gente já vai introduzir novos elementos, ou seja, o estudo de hoje vai começar a partir, na verdade, ainda estou na revisão, mas depois dessa imagem, vai introduzir novos elementos. Então, Daniel, no capítulo 7, acontece algo absurdo mesmo, por quê? Porque a Daniel, pessoal, foi revelado um poder terrível, que se passa de cristão, que se passa de igreja de Cristo, mas que, na verdade, ele foi instituído aqui na Terra para atrapalhar esse trabalho importantíssimo que o sumo sacerdote Jesus faz lá no céu. Tá? Nós vimos no capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor teve esse sonho, e a gente trabalhou rapidamente o significado de cada parte da estátua que Nabucodonosor sonhou, e nós percebemos que, no final deixa eu só voltar aqui, quando a história humana estivesse aqui nos pés da estátua, né, nós vimos o significado da cabeça, o reino da Babilônia, o reino da Medopérsia, a Grécia veio e já se foi, o Império Romano veio e, entre aspas, já se foi, mas, na verdade, o Império Romano existe não como um império pagão, mas como um império cristão. Olha só, a igreja de Cristo, entre aspas, que deveria estar pregando o evangelho eterno, como nós vimos em alguns estudos, que deveria estar anunciando a volta de Jesus, não. Essa igreja, entre aspas, eu digo entre aspas porque, na verdade, é uma contrafação da igreja, é uma contrafação do evangelho, é um falso evangelho. Essa igreja, ela tenta se tornar um império, dominar todo o planeta Terra com um falso evangelho, com ensinamentos distorcidos, com tradições de homens, crenças inventadas, em vez de ser o evangelho eterno. Tá certo? E Daniel, ele recebeu informações aqui no livro de Daniel que mostram para a gente como identificar esse poder religioso que se diz cristão, mas na verdade é um perigo, porque ele combate o verdadeiro cristianismo. É só um momento. Já estamos estudando. Um aluno aqui está perguntando que horas eu estudo. Já estamos estudando. Tá certo? Então, o que é que acontece? Só mais outro momento aqui. Ok, voltamos. Beleza. Só precisei de uma interrupção rápida. Então, o que é que acontece? Enquanto o Senhor Jesus está aplicando o seu sangue lá no céu, mostrando, olha, Pai, eu morri pelos pecadores do planeta Terra. Eu desejo salvá-los, Pai. A morte que havia sido sentenciada sobre Eva, sobre Adão, lá no Jardim do Éden, e todas as gerações que vieram a partir deles, essa morte eu já me submeti, eu já morri, Pai, agora eu quero salvar esse pessoal. Enquanto Jesus está fazendo essa intercessão e iniciando o processo de juízo, ou seja, de investigação, quem aceita a minha salvação e quem rejeita, Satanás, ele criaria uma falsa religião cristã, onde esse trabalho importante feito lá no céu, ele seria obscurecido. As pessoas iriam se esquecer de que há um santuário no céu e que Deus, Jesus Cristo, trabalham pela nossa salvação, intercedem por nós, separam o joio do trigo, mas esse sistema religioso falso, o que é que ele faria?
A gente vai ler aqui em Daniel. Na verdade, nós vamos rever, porque nós lemos no estudo passado, e vamos dar continuidade. Esse sistema religioso, ele faria com que as pessoas ignorassem, simplesmente não tivessem ideia, não soubessem do que se passa lá no céu e do iminente retorno do juiz e da sentença aqui para o planeta Terra. Por quê? E aí a gente vai ver. Essa imagem que eu trago para vocês, deixa eu voltar para ela. Daniel, ele viu que lá no período da Europa, ou seja, o período que a gente vive já há vários séculos, o reino de Jesus representado por essa pedra aqui, pessoal, ele viria e acabaria com a história humana. Se essa estátua é um símbolo, é uma miniatura da história da humanidade, então o que é que acontece? O reino de Jesus, a volta de Jesus e o reino eterno de Jesus, eles iriam acabar, eles iriam interromper a história da humanidade e iriam formar um reino eterno que jamais passará. Muito bem. Aí o que é que acontece? Aí eu vou encerrar aqui para a gente conversar sobre o que Daniel viu. Tá? Daniel capítulo 7, o verso 7. Tá? Aí eu vou pedir a primeira participação. Vamos lá. Jovem Edivaldo, lê, por favor, para a gente, Daniel capítulo 7, verso 7. Em minha visão à noite, vi ainda o quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Joia. Deixa eu receber aqui a Mariana. Seja bem-vinda, viu, Mari? Pessoal, o Edivaldo ele, acabou de ler para a gente a descrição do Império Romano. As partes, as pernas de ferro daquela estátua representam o Império Romano. O Império Romano foi ele teve uma longa vida, foi o império que mais durou aqui, não é, no planeta Terra. Tá? E esse império ele foi representado, não é, pelas pernas de ferro e também, e aí deixa eu colocar aqui para não ficar sem sentido esta imagem, ele foi representado também, pessoal, por alguns animais, não é? Então, a gente observa aqui, ó, deixa eu fazer uma relação disso, o Império Romano, ele foi representado pelas pernas de ferro no sonho de Nabucodonosor, mas também por um animal terrível, um animal que talvez fosse um dinossauro, um animal que Daniel não tinha em seu banco de dados, em sua zoologia. Ele disse, olha, é um animal terrível, como leu o Ed, um animal espantoso, sobremodo forte, ele tinha 10 chifres. Esse animal, ele... E aí, deixa eu colocar aqui uma outra imagem. O que acontece? Esse animal, aqui, ó. Dele, a gente vai ler agora o verso 8, tá, pessoal? O verso 8. Ed, continue a leitura, por favor. Vamos lá, ele continua, né? Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Jóia. Vamos lá, vamos focar aqui nessa imagem comigo. Ok, então, Daniel, ele viu os reinos deste mundo, os reis, os impérios, as nações que viriam, desde o seu tempo, desde a Babilônia, representada aqui pela cabeça
de ouro, isso está em Daniel 2, também representada pelo leão que tinha asas em Daniel 7. Ele viu a Babilônia, ele viu a Média e a Pérsia, ele viu a Grécia, ele viu a Roma. Veja, nós somos do século 21. Então, todos esses reinos, para nós, são históricos, eles já passaram. Para Daniel, não. Daniel estava no início desses reinos. Para Daniel, esses reinos estariam no futuro. Para nós, eles estão no passado, nos livros de história. Observem quanto tempo já passou de lá para aqui. Mais de 2.000 anos já se passaram. E Daniel, ele percebeu que lá, depois do Império Romano, apareceria um chifre pequeno entre esses 10 chifres que correspondem aos 10 dedos da estátua. De novo, a gente não vai se detalhar no livro de Daniel, porque o estudo de Daniel é um estudo à parte. Nós estamos apenas coletando os elementos necessários que nos farão entender Apocalipse 14:7, que é a mensagem do primeiro anjo, e que é a mensagem que os cristãos devem hoje estar antenados para levarem esta mensagem, para semear esta mensagem em sua geração, para sua vizinhança, para sua família. Tá certo? Então, nesta mensagem nós vimos que devemos dar a mensagem temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E estamos tentando entender, mas que juízo é esse? A gente já viu que juízo é julgamento. Mas por que é chegada a hora? Quer dizer que o julgamento de salvos e perdidos, de pessoas que vão viver para sempre, pessoas que não vão viver para sempre, viverão apenas esta vida. Esta sentença, ela está sendo trabalhada lá no Santuário Celestial a partir de quando? E aí o profeta Daniel, ele recebeu elementos, ele recebeu informações, ele recebeu revelações que nos permitem saber qual a data de quando esse juízo, esse julgamento, ele teve início. E, repito, a data do julgamento, não a data da volta de Jesus, obviamente, já que ele falou que isso está com o Pai. O Pai não revelou, pelo menos ainda, ele não revelou a volta de Jesus Cristo. E a gente viu, pela leitura aqui de Daniel 7, que entre esses 10 chifres que representam aí, não é, as nações que vieram depois do Império Romano, viria um chifre pequeno. Esse que eu estou passando o mouse aqui. Ó. Esse chifre pequeno, pessoal, ele iria falar com insolência, em uma versão, diz assim, na versão do Edivaldo falou com arrogância. Olha que coisa. Mas observem, lá no capítulo 8, a gente lê... a gente lê o que mais esse chifre, na verdade, o poder representado por esse chifre, vejam, Deus ele trabalha com símbolos, para que dos símbolos a gente saia para o real. Não é? A gente viu a maquete do santuário celestial, a maquete terrestre, o santuário de Moisés, que representava o santuário celestial. E agora, por meio desses símbolos, Deus ele quer que o seu povo, que deseja entendê-lo, que deseja estar preparado para o seu retorno, que deseja ter uma fé que se manifeste por obras, portanto, no seu comportamento, Deus ele quer passar para esse povo que tem interesse, disposição de malhar o cérebro, malhar o raciocínio para compreender a revelação, porque vejam, e aí eu abro um parênteses. Meus amigos, tudo na vida a gente tem que lutar, correto? A gente quer ter um emprego bom, a gente quer ter uma casa bacana, a gente quer ter, não é? A gente quer aquisições. Ora, a gente é ensinado desde pequeno que a gente tem que estudar, a gente tem que correr atrás, correto? Mas acontece uma contradição muito grande. A gente percebe na religiosidade geral, evangélicos, católicos, muçulmanos, não é, budistas, espíritas, a gente percebe um fenômeno muito estranho, que é o da
religião acomodada. As pessoas, elas acham que a religião, hoje em dia, ela não precisa, assim, de tanto esforço. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo, campeão. Tá certo? E aí você vê, todas as pessoas, em sua maioria, se dizem teístas, se dizem acreditarem em Deus, mas o comportamento delas, muitas vezes, não é muito diferente daquelas que se dizem ateias, daquelas que dizem assim, não, Deus para mim é a invenção de homens. Ocorre que, se a gente quer, de fato, entender aquilo que Deus ele deixou para o seu povo, deveríamos ser e fazer como a gente faz com as coisas aqui da terra. A gente deveria suar, a gente deveria ralar para entender aquilo que ele revelou para os profetas. Ok, Judite? Um abraço. Tá certo? Então, veja, voltando aqui a Daniel, temos uma sinologia, temos duas reações possíveis diante disso. Isso é muito difícil, como muitas vezes se faz na escola, se faz na universidade, não é? Com matemática. Isso é complexo, isso é complicado, não é para mim. Essa é uma atitude possível. A outra atitude é a seguinte, bom dia, Viviane, bom sábado, seja bem-vinda. A outra atitude é a seguinte, peraí, se isso foi revelado para mim, então eu preciso dar um jeito de entender. E Deus, ele colocou ao lado dos símbolos a tradução deles, a decodificação, o significado real. Então, vejam, estamos vendo que esse chifre pequeno que aparece aí na tela, ele falou umas coisas arrogantes, insolentes, blasfemas. E eu quero convidar vocês até o capítulo 8 para a gente ouvir mais o que esse camarada fez, para começarmos a identificá-lo, embora que a gente vai identificá-lo de verdade em Apocalipse 14, verso 8, tá certo? Onde ali é falada da Babilônia, que ela irá cair, tá certo? É uma mensagem também que deve ser dada para as pessoas através daqueles que têm interesse em entender a revelação que foi deixada para a humanidade aqui na Bíblia. Muito bem. Aqui no capítulo 8, bom dia, bom sábado, Clebson. Seja bem-vindo, campeão. Aqui no capítulo 8, no versinho 9, nós iremos ler do 9 até o 14, nós vemos mais informações sobre esse poder presente aí na Europa, presente aí, não é? Depois do Império Romano até os nossos dias. Já? Deixa eu ver, eu vou pedir para uma outra pessoa ler para a gente Daniel, capítulo 8, o verso 9 até o verso 14. Quem poderia ler para a gente? Será que o meu pai poderia ler? Leia aí para a gente, irmão Evaldo. Ok, um minutinho só. Repete o texto. Daniel. O capítulo 8, aí o senhor lê para a partir do verso 9 até o verso 14. 8, 9 ao 14. Perfeito. Ok. Eu abri minha câmera. Ok. Viu do chifre, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e estudou. E engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Até o verso? Até o 14.
Verso 12, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Verso 14, ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Maravilha, maravilha. Obrigado. Vejam só, são muitas informações. Eu quero fazer um resumão para, a partir daí, a gente começar a entender por que Deus, lá em Apocalipse 14:7, diz que é chegada a hora do seu juízo. Esse chifre, pessoal, ele não é um poder, digamos assim, apenas político. Por quê? Porque aqui no capítulo 8, primeiro, lá no capítulo 7, no verso 8, o Edivaldo leu para a gente, ele fala blasfêmias, ele fala com insolência, ele fala com arrogância. São termos que têm a ver com religiosidade. É como se esse chifre, ele dissesse assim, olha, eu sou o substituto de Jesus Cristo aqui na Terra. Ora, mas será que existe uma religião que se arroga, não é, que possui uma liderança, que possui sacerdotes, que dizem que eles dão continuidade e até substituem o trabalho de Jesus Cristo aqui na Terra? Existe. E no capítulo 8, a gente viu, por meio do irmão Evaldo, mais informações sobre o que é que esse poder religioso que apareceria depois do Império Romano, falaria e faria. Nós vimos que ele cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Tá? Ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Uma referência, possivelmente, aquele que é o príncipe da paz, aquele que ele, embora sendo rei, se tornou príncipe dos homens, filho do homem, para conduzir a humanidade, para nos trazer a verdade e para salvar a humanidade. Vejam. Mas eu enviei para ela está entrando agora. Foi, sim. Bom sábado, Kilma. Tá, joia. Desculpem aí, pessoal. A minha esposa conversando sobre o link para o pessoal acessar. Então, vejam, esse poder, ele se engrandeceu. Esse poder, no verso 11, tirou do príncipe o sacrifício diário e o lugar de seu santuário foi deitado abaixo. Em outras palavras, abrindo parênteses, a gente não vai se detalhar completamente, mas a gente vai tirar lições para a gente poder entender, não é? Quando começou o julgamento. Fecha parênteses. Em vez de esse poderoso movimento religioso falar que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados, falar que essas pessoas devem ir até Jesus para ele resolver o problema do pecado delas, não. Esse poder religioso, ele chega até a dizer, não, vocês podem confessar os seus pecados para os nossos sacerdotes e a gente vai conversar com Deus e a gente vai negociar o perdão para vocês. Ora, mas que insolência, ora, mas que arrogância, porque, veja, eu não estou acusando de arrogância e de insolência só porque eu quero. É algo muito sério. Veja, nós vimos que o problema do pecado é algo tão grande que só o próprio Deus pôde resolver. Se pecado, meus amigos, fosse algo simples de ser resolvido, Deus resolveria lá do céu.
ele não precisaria ter descido à terra, percebem? Mas esse chifre pequeno, que cresceu, é um império, na verdade, não é? O Império Romano terminou, mas o Império Romano religioso, ele, na verdade, deu sequência aos imperadores romanos até hoje, e esse sistema religioso, ele inventa as suas próprias crenças, diz que foi Deus que revelou, mas sendo que essas crenças, elas são diferentes do que está escrito aqui na revelação. E aí gera uma escolha da nossa parte. Ou a gente acredita na Bíblia, ou a gente acredita nesse sistema de crenças que esse poder religioso tem disseminado, tem espalhado há séculos. E aí o que é que acontece? Em vez de as pessoas olharem para o céu e esperarem de lá a sua salvação, o perdão para os seus pecados, não. Eu vou ali na paróquia, eu vou ali na igreja, eu vou ali no templo, eu confesso o meu pecado, está tudo certo. E mais, eu posso até pular carnaval, aí depois eu vou para a quaresma, também está tudo certo. E mais, eu não preciso de tanto esforço para ser cristão, nossa, leis, mandamentos, que é isso? Esse pessoal é muito fundamentalista. Deus é jogo fácil, Deus é gente boa, Deus é amor. Eu vou ali, faço o que tenho que fazer dentro de uma igreja e vivo a minha vida feliz, sem precisar abandonar os pecados. Por quê? Porque Deus é amor, porque Deus colocou esses sacerdotes para eu confessar meus pecados a eles, e eles vão negociar com Deus, na minha salvação está tudo certo. Meus amigos, vejam o perigo que as pessoas correm acreditando nessas mentiras, percebem? Quando Jesus Cristo voltar, se nós que estamos tentando entender Daniel, tentando entender Apocalipse, tentando entender o Evangelho Eterno, se a gente não avisar essas pessoas, quando Jesus voltar, elas vão dizer, só um momentinho, bom dia, Vitor, seja bem-vindo, campeão. Elas vão dizer assim, como assim, Jesus, o senhor vai me condenar? Mas eu não sabia, eu pensei que era só conversar com o padre, com o sacerdote da minha igreja, com o bispo, com o apóstolo, com o pastor, e estaria tudo certo. Eu pensei que eu podia, assim, viver a minha vida no mundo, ser feliz, fazer o que eu quero, sem precisar do rigor da religião cristã, da Bíblia, dos 10 mandamentos. Me enrolaram, Jesus. Se nós não levarmos o Evangelho Eterno para essas pessoas elas irão se perder porque acreditaram numa mentira. É algo muito sério o que foi revelado aqui para Daniel. E que, se você não sabia, meu querido amigo, meu querido irmão, a partir de hoje você precisa estar ciente. Existe o Evangelho Eterno, mas existe o falso Evangelho. Existem pessoas pregando o Evangelho Eterno, vivendo o Evangelho Eterno, porque, como a gente já viu, não se prega o Evangelho Eterno a menos que você o viva. Tá certo? Quando a gente vive, a gente influencia as pessoas. As pessoas são chamadas a uma ponderação, a uma reflexão, a uma mudança de vida. Mas quando a gente só prega, mas a nossa vida ela não é aquecida, não é transformada por esse Evangelho, o que é que acontece? A nossa pregação é vazia, é oca. Por quê? Porque surge aquele ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu vivo. Só mais um momento, o pessoal está perguntando aqui que horas, já estamos estudando. Ok, pessoal? Então, vejam, Daniel, ele recebeu essa revelação, mas aí ele, nessa visão que ele teve, o pessoal, ele viu, não é, 2 anjos conversando. Boa tarde, Fernanda, seja bem-vinda, querida. Ele viu aí 2 anjos conversando, não é? Porque os anjos estavam, esses santos que aparecem aí, são anjos, a visão de Daniel se refere ao santuário celestial, e esses anjos, eles viram que esse poder religioso, esse falso cristianismo, e aí me permitam essa expressão tão forte, tá certo, minha gente? Mas não há uma expressão
melhorzinha realmente é um falso cristianismo, e que nós podemos estar fazendo parte dele. Por isso que a Bíblia existe como uma luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra para eu andar no escuro. Esse mundo é tenebroso, esse mundo ele é escuro, mas a Bíblia é uma lanterna. Só anda no escuro quem quer. A luz de Jesus, refletida na Bíblia, na sua palavra, ela está à disposição de todos, tá certo? Aí olha o que aconteceu no verso 13, como nosso irmão Evaldo leu. Os outros ficaram desesperados, disseram, mas meu Deus, até quando essa situação ela vai durar? E aí a resposta no verso 14 ela é muito oportuna para o que nós estamos estudando. Até 2.300 tardes e manhãs se refere ao conjunto de dias, lá em Gênesis. Olá, Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Fernanda é uma ex-aluna nossa, e ela está participando aqui com a gente. Muito bacana. O que acontece? Lá no Gênesis, a gente vê que o dia, ele termina quando a noite começa. E ele também começa em sua parte escura. Tá? Eu só pedi para a Fernanda desligar o microfone. Ajuda, Fernanda. O que acontece? 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. A parte tarde ou a parte escura e a parte manhã é a parte clara. Em outras palavras, aqui nós temos a parte clara do dia e a parte escura do dia. Temos 2.300 dias. Olha, quando Daniel ele ouviu isso daí, a gente poderia continuar o capítulo 8, capítulo 9, ele chegou até a entrar em depressão, a saúde dele, por ele estar recebendo visões, por ele estar recebendo a presença de anjos, até o próprio Jesus Cristo, Miguel, apareceu para ele, ele praticamente desmaiou, faltou forças, não é, a Daniel. E ele estava preocupado porque ele disse, ok, Deus, o Senhor me deu tantas visões, tantos símbolos, mas eu não estou entendendo. Eu preciso entender. E aí, no capítulo 9, a partir do verso 22, a gente também leu, no finalzinho do estudo passado, vamos reler agora, chega Gabriel para ajudar Daniel a entender aquilo que ele não estava entendendo. E eu vou pedir, deixa eu ver, quem pode ler para a gente aí? A minha mãe pode ler para a gente? Daniel capítulo 9, a senhora lê o verso 22, o verso 23, o verso 24 e o verso 25, tá bom? Ok. 9, 22, 23. 23 diz o seguinte: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Qual outro? Hendrickson. Até o verso 25, minha mãe. Ok, sabe e entende, esse é o verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Joia, maravilha. Obrigado pela leitura. Pessoal, vamos lá. Eu coloquei uma outra tela aqui para vocês, mas deixa eu me detalhar, deixa eu explicar para que não fique nada solto, certo? O livro de Daniel, ele merece um estudo aprofundado. O livro de Daniel, ele tem 12 capítulos, é um livro intenso, um livro fantástico, com muita simbologia. Mas vejam,
Quem tem o costume de ler a Bíblia percebe que todo o Antigo Testamento, ele também tem os seus símbolos. Então, Daniel não é nada exagerado, ele apenas acompanha o estilo da revelação de Deus, por meio dos seus profetas, para os habitantes aqui do planeta Terra, para que o pessoal saiba qual é a verdade de Deus e escolham se vão aceitar essa verdade, se submeter a ela, ou se vão pegar o caminho mais largo, o caminho não é, como a gente já mencionou, mais fácil. E, na verdade, não é mais fácil. Eu vou comentar isso mais na frente. O que é que acontece? Daniel, ele recebeu todas essas revelações, ele ficou angustiado, mas ele quis entender. E quem quer entender, nunca vai deixar de entender. Percebe? Deus, ele envia anjos, Deus, ele envia pessoas, Deus, ele envia materiais. A pessoa que é interessada em entender quem é Deus, pode ser um indígena, pode ser uma pessoa que cresceu aprendendo superstições, aprendendo rituais macabros, pode ser uma criança que, não é, quando era pequena, vivia no meio de obscenidades e via muitas coisas imorais e se tornou uma criança com algumas tendências imorais, algumas tendências à obscenidade, e ela continuou achando tudo aquilo normal, porque ela fora criada nisso. Não importa. Não importa quem somos nós, qual é o nosso pecado. Se tivermos interesse, compete a Deus mostrar para a gente a verdade, compete a Deus ensinar para a gente o caminho correto, compete a Deus nos dar capacidade de entender como ser salvo. É essa a primeira lição que eu quero retirar do que foi lido pela nossa irmã Claudineide agora há pouco. Segunda lição. Deus, ele começou a mostrar para Daniel o seguinte: olha, filho, eu vou trabalhar com datas para você. Eu sou um Deus que intervenho na história da humanidade. Eu não vejo mal e fico quieto dizendo, não, vocês escolheram, vocês não são robôs, vocês fazem o que vocês querem. Não. Eu estou interferindo na história da humanidade. Eu vou trabalhar com datas, Deus, ele disse. E a partir do verso 24, dentro daquelas 2.300 tardes e manhãs, lá de Daniel 8,14, Deus, ele começa a mostrar para Daniel que haverá um tempo aqui na história da humanidade onde ele vai iniciar o seu julgamento. E as pessoas interessadas, assim como Daniel, elas devem entender isso e espalhar esse conhecimento para o mundo todo. Não importa se as pessoas vão aceitar ou não. Veja, Deus, ele não força. Aqueles que semeiam, eles também não forçam, são semeadores. Eles lançam a semente. Os interessados, eles vão receber a semente. Eles vão ficar perplexos, como a gente fica, como Daniel ficou. Eles vão pedir a Deus ajuda, esclarecimento, e Deus, assim como foi com Daniel, ele será com essas pessoas. Mas, assim como Daniel escreveu para a gente, e hoje, graças a Daniel, temos a revelação de Deus, nós precisamos ser Daniéis para outras pessoas que não fazem a menor ideia de julgamento, de hora do juízo, de Daniel, de Apocalipse. Por quê? Porque a única coisa que eles sabem, a única religião que eles têm, o único Deus que foi passado para eles é o que eles conhecem. Uma caricatura de Deus. Entende? Uma falsificação do Evangelho. E essas pessoas, elas só têm isso, elas vão consumir isso, elas vão crer nisso. E aí a gente começa a entender a importância da primeira mensagem angélica, lá de Apocalipse 14, temei a Deus, ou seja, obedeça a Deus, dê glória a Ele, Deus é bondoso, precisamos destacar o caráter de Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Em outras palavras, as pessoas, elas precisam entender que Deus, ele julgará
E ele vai julgar, inclusive, esse chifre pequeno que a gente viu agora há pouco, esse poder arrogante que acha que Deus deu a ele autoridade, que Deus deu a ele o lugar de substituir a Jesus Cristo e de ensinar o que ele acha que é verdade. Não, Deus não deu essa autoridade. Vejam, os símbolos do Antigo Testamento, o tabernáculo de Moisés, não é? Eles têm a sua importância, mas o mais importante é para o que eles apontam. O chifre pequeno e esse sistema de crenças falsas, o que é que eles fazem? Em vez de eles apontarem para Deus como os símbolos, na verdade eles apontam para eles mesmos. Não, olha, não precisa ir a Jesus. Eu sou o intercessor. É certo? Não precisa orar para Deus. Você ora para os santos que morreram e estão lá no céu intercedendo por vocês. Quer dizer, ele simplesmente obscurece o evangelho eterno. Ele tira de cena aquele que pode salvar e coloca no lugar dele um bando de mentiras, um falso evangelho. E aí, o que é que aparece aqui? Deixa eu apresentar apenas alguns elementos, um pequeno resumo para vocês. Muito bem, então, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou a profecia dos 2.300 dias, e aí deixa eu explicar para vocês. Deus, ele trabalha de uma forma muito interessante. Ele pega algo pequeno para representar algo grandioso. Percebe? O santuário celestial, enorme, com a presença de Deus, o trono de Deus, era representado por uma miniatura, a tenda de Moisés, o tabernáculo dos israelitas. O cordeiro, um animalzinho pequeno, ele era símbolo do próprio Deus, Jesus Cristo, vindo morrer pela gente. Então, Deus, ele pega miniaturas para representar o macro, algo maior. Da mesma forma, esses 2.300 dias, eles representam 2.300 anos. Porque existem várias interpretações. Mas por que essa é a mais adequada? Porque essa respeita os outros profetas bíblicos. Não só foi Daniel que recebeu revelações concernentes a esse assunto. Outros profetas também. Tá joia? Então, esses 2.300 anos, eles estão aí divididos, de acordo com Daniel capítulo 9, e a gente colocou esse esquema aqui apenas para mostrar para vocês que a Bíblia, ela realmente oferece uma matemática bonita, precisa, para que os seres humanos, os pecadores interessados, eles saibam o que é que está acontecendo lá no céu e o que é que nós aqui na Terra devemos fazer sabendo do que está acontecendo lá no céu. Então, vamos lá. No ano de 457 antes de Cristo, saiu a ordem para a restauração de Jerusalém. O povo de Israel estava no cativeiro babilônico. Em 457, o rei Artaxerxes, ele permitiu a Neemias, isso está no livro de Esdras, no livro de Neemias, que ele pudesse voltar para a sua cidade natal e reconstruir, não é, Jerusalém. Daniel já tinha falecido, outros já haviam vindo, e entre esses o judeu, não é, Neemias, o judeu Esdras, e eles já estavam agora não mais no Império Babilônico, mas no Império da Média e da Pérsia. E lá no ano 457, eles puderam reconstruir Jerusalém. 7 semanas depois, ou seja, 7 vezes 7 dias, uma semana tem 7 dias, 7 vezes 7, 49 dias, ou seja, 49 anos depois, no ano 408, Jerusalém ficou pronta. E aí nós lemos que iriam se passar 70 semanas dentro desses 2.300 dias. Em outras palavras, dentro dos 2.300 anos, iriam se passar 70 semanas. Ou seja, 70 vezes 7, já cada semana tem 7 dias, 490 dias, ou 490 anos. E aí, você observa todos esses acontecimentos aqui. Lá no finalzinho do capítulo 7, Daniel, ele recebeu a revelação de que Jesus ele viria e faria cessar os sacrifícios. Por que fazer cessar os sacrifícios? O santuário terrestre ele teve seu objetivo,
O objetivo dele era apontar para o celestial. O altar, ele sacrificava animais no lugar do pecador. Mas quando aquele para quem esses animais apontavam veio e morreu no altar da cruz, acabou aquele altar. Ele não deve ser mais usado. A gente não mata cordeirinhos, por quê? Porque o Cordeiro de Deus ele já morreu pela gente. Tá certo? Por outro lado, os outros compartimentos do santuário, embora eles não funcionem mais aqui, porque não são mais necessários, não existe mais oferecimento de sangue de cordeiro, mas eles funcionam, essas funções funcionam lá no santuário celestial. Tá certo? E aí o que é que acontece? Daniel ele recebeu, no capítulo 9, explicações que apontavam até para a vinda do Messias. Tá certo? São detalhes que o capítulo 9 ele possui. Aqueles reis magos que foram oferecer os presentes para o menino Jesus, o recém-nascido, veja, o rei Herodes não sabia nada, não é, sobre as datas de nascimento do próprio Messias, o Deus encarnado, Emanuel. O povo judeu, com toda a sua arrogância, nós somos o povo de Deus, nós que somos os descendentes de Abraão, também não sabiam nada. Pagãos, homens de outras nações que estudavam Daniel, eles foram, não é, na data certa, no dia certo, lá em Belém, para ver Jesus. Por quê? Porque eles estudavam Daniel. E quem estuda Daniel sempre vai receber uma luz. A Bíblia diz que uma estrela os guiou. Anjos, assim como aconteceu aqui com Daniel, Gabriel veio ajudá-lo, aconteceu com aqueles homens interessados. E eles chegaram na data certa. Por quê? Porque lá Daniel já havia recebido informações de quando Jesus viria. Olha que coisa fantástica. Da mesma forma, nós recebemos informações de quando o santuário celestial seria purificado. Nós vimos no estudo passado, de tanto levar sangue lá para dentro do tabernáculo, aquela imagem que nós vimos no início do estudo, a cortina ficava cheia de sangue, o altar, os chifres do altar, o altar de incenso, tudo ficava ensanguentado. Era necessário uma higienização. Certo? Mas até aquela higienização, ela apontava para o que aconteceria lá no santuário celestial. Jesus levou o seu sangue para o Pai e disse: Pai, aqui está o sacrifício. Eu quero aplicar o meu sangue, o meu sacrifício àqueles que são interessados, àqueles que querem conhecer, aqueles que querem saber a verdade, para que eles não sejam enganados, para que eu possa separar trigo e joio e depois ir lá, voltar à terra e buscá-los, Pai. E aqui, quando a gente soma 2.300 anos, a partir de 457, nós chegamos a 1844. Uau! Em 1844, Jesus Cristo, ele iniciou esse processo de purificação, não do tabernáculo mosaico, a miniatura, mas do verdadeiro santuário, o celestial. Então, em 1844, Jesus Cristo, ele começou a julgar o planeta Terra, ele deu início a pôr um fim a esse sistema falso de crenças que espalha mentiras em nome dele, fazendo com que as pessoas, em vez de ter esse interesse de Daniel, esse interesse que nós estamos tendo, se acomodem em seus pecados, porque para elas não é suficiente o quê? É suficiente que elas vão até uma igreja, façam ali os seus procedimentos e creiam que com isso, não é, os líderes religiosos, os sacerdotes, eles é que vão interceder com Deus. Olha, Deus, esse é um membro bom. Olha, Deus, ele veio confessar os seus pecados a mim. Olha, Deus, esse membro ele tem um cargo bacana, ele ajuda a comunidade religiosa. Então, Deus, salva ele. Não existe isso, meus amigos. A salvação, ela tem que ser resolvida entre você e Jesus Cristo. Não existe outro intermediário. Por quê? Porque Jesus Cristo já é o intermediário. Qualquer pessoa que se intrometa entre Jesus Cristo e você, ele cumpre essa profecia do chifre pequeno, que tenta desviar a função de Jesus e desviar você da verdade.
Então, vamos lá, organizando as ideias para a gente voltar para Apocalipse capítulo 14. Até aqui nós vimos que o julgamento é necessário porque Deus precisa acabar com o mal. Até hoje, o sangue de Abel, ele clama. E outros inocentes que morreram de Abel até os nossos dias, quantas pessoas, inclusive, morrem hoje, não é aqui no Brasil? Por quê? Porque há uma politicagem que tenta esconder o remédio que cura as pessoas, né? E inventam a ciência, metem a ciência nisso, dizendo que a ciência não concorda, só para depois voltarem atrás, eles, na verdade, estávamos errados. Ou seja, tantos inocentes, desde Abel até hoje, morrem por conta de pessoas más, mal intencionadas. Esse é um ponto. O outro ponto, quantas pessoas que têm um coração sincero, que amam a Deus, mas conhecem uma versão errada do Evangelho de Deus, elas também são iludidas. E qual a solução? Bem, existem duas soluções. Aqui na Terra, a solução é você ser o anjo de Apocalipse 14, verso 6 e 7. Você viver essa mensagem e avisar para as pessoas que elas devem temer a Deus, dar glória a Ele, porque, e aí vem a segunda solução, porque desde 1844, Jesus, o sumo sacerdote, o cordeiro, o juiz, ele está lá aplicando o seu sangue em favor daqueles que são interessados. Veja, aqueles que forem interessados, eles não vão ficar nas trevas. Aqueles que forem interessados, eles não vão ficar sendo enganados a vida toda. Uma hora, a luz chega, a luz do Evangelho eterno vai brilhar na mente e na vida deles, e eles vão sair da mentira para a verdade, das trevas para a maravilhosa luz. Tá já, pessoal? Então, voltando lá para Apocalipse 14, 7, vamos lá. Agora, esse texto, esta profecia de Apocalipse 14, 7, ela faz todo sentido. Por quê? Porque esta mensagem é a mensagem que Abel precisava, Adão e Eva precisavam, Moisés precisava, Daniel precisava, e principalmente nós precisamos. Por quê? Porque existem muitas denominações, existem muitas religiões, cada uma puxando para si a responsabilidade, o privilégio de ter o evangelho verdadeiro. Mas quem é que tem o evangelho verdadeiro? E aí eu quero entrar num ponto importante. Quem é que cumpre a profecia de Apocalipse 14, versos 6 e 7? Vamos lá. Eu agora preciso entrar num outro raciocínio profundo. Tá certo? Se alguém se atrapalhar, se alguém não entender, é só levantar a mão, participar, e a gente tenta se detalhar mais um pouco. Mas vamos lá. Meus amigos, não é correto dizer, primeiro deixa eu começar dizendo o que não é certo afirmar. Não é correto dizer que a Igreja Católica, ela cumpre a Daniel capítulo 7, o verso 8, o verso 7 que a gente leu, o verso 7 e 8, Daniel capítulo 8, não é? A partir do verso 13, a partir do verso 11, ali até o verso 14. Não é a Igreja Católica que cumpre esses símbolos. Por que eu digo que não é a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica é muito grande. Existem pessoas ali dentro pelas quais Jesus Cristo morreu. Se eu chego e digo assim, a Igreja Católica é o chifre pequeno, eu vou estar cometendo um erro de julgamento. E julgamento, quem faz é o juiz. Eu também vou estar cometendo um erro de acusação. E acusação, quem faz é o acusador. É Satanás, é o diabo. A gente vê isso em Apocalipse 12. Ele é o acusador dos nossos erros. Então, como ser equilibrado diante dessas mensagens? O equilíbrio, ele consiste quando a gente percebe o seguinte, veja lá, é verdade que o papado, as crenças católicas, elas giram em torno de um falso sacerdócio, não é? Elas giram em torno de intercessores humanos, pecadores, no lugar de Jesus Cristo. O Papa, por exemplo, ele se diz o substituto do Filho de Deus.
Percebe? Mas não é correto a gente colocar todo mundo nessa sacola, misturar todo mundo num saco só. O correto é a gente dizer o seguinte, olha, há um sistema de crenças errado na Igreja Católica. Opa, aí está certo. Porque pelo que a gente estudou em Daniel, fala ali de dogmas, de doutrinas, de sistema de crenças. Não fala de pessoas. Ali não fala de quem está perdido e quem está salvo. Isso é com Deus, é com o juiz, é lá no santuário celestial. Com a gente, e aí entra o nosso papel. O nosso papel é levar essa mensagem para todas as pessoas. É dizer, olha, o juiz Jesus Cristo, desde 1844, de acordo com as profecias de Daniel e de todo o Antigo Testamento, ele começou o seu julgamento. E quando ele terminar esse julgamento, ele vai vir para dar a sentença. O julgamento acontece desde 1844. Correto? Já estamos aí há 176 anos. 176 anos vai completar-se agora, em outubro de 1844, de 2020, que desde outubro de 1844, o juiz Jesus, ele está julgando. 176 anos de julgamento. Quando ele terminar, ele vai trazer a sentença. Mas quem é que vai dar essa mensagem? Quem é esse anjo? Quem são esses mensageiros do Evangelho Eterno? Aqueles que cumprem essa mensagem. Por que eu digo dessa forma? Porque, veja, é muito fácil uma igreja pegar essa mensagem e dizer assim, olha, nós somos a igreja remanescente. É muito fácil. O papado faz isso, né? A Igreja Católica também faz isso. Olha, nós somos a Igreja de Cristo. Fora da Igreja não há salvação. Quem já foi católico sabe que é assim que funciona. Eu nunca fui, mas eu gosto de estudar um pouquinho. Eu conheço o catecismo, eu conheço como que os católicos eles ensinam. E eles ensinam exatamente assim, que fora da Igreja Católica não há salvação. Então, é possível que exista uma igreja hoje que diz assim, olha, nós somos a igreja remanescente. Mas, espera lá, será que todo mundo da tua igreja conhece essa mensagem, prega essa mensagem? Então, como uma igreja pode cometer esse erro de raciocínio em dizer que ela é a igreja remanescente? Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que aqueles que ensinam, aqueles que pregam o Evangelho Eterno, eles cumprem Apocalipse 14. Assim como eu não posso condenar a Igreja Católica, eu também não posso colocar uma igreja especial acima das outras. Por quê? Porque trigo e joio, meus amigos, estão em todas elas. Existem pessoas que serão salvas na Igreja Católica e existem pessoas que vão se perder na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em todas elas. De modo que não há uma igreja especial. Agora, existem mensageiros especiais, é verdade. Existem pessoas, independente da sua bandeira, da placa da sua igreja, que, assim como Daniel, elas estudam, elas mais do que estudam, elas praticam, e mais do que praticar, elas influenciam as outras. Então, elas estão cumprindo aqui Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Vocês entendem? Então, eu gosto de assim, enfatizar esse ponto, porque aí a gente fica no equilíbrio. Nem haverá uma igreja arrogante, que diz, olha, somos a igreja remanescente. Não, essa é uma crença que eu não concordo, eu não vejo na Bíblia uma igreja, isso é generalizar, eu não vejo que uma denominação prega exatamente isso que a gente está estudando. Veja, algumas pessoas dentro da denominação podem pregar. Ok, então essas estão cumprindo Apocalipse 14. Muitas pessoas de todas as igrejas sequer fazem ideia desse conteúdo que a gente está estudando. Tá certo? Então, não é correto uma igreja arrogar, colocar sobre si esse privilégio. Somos os remanescentes, porque isso é perigoso. Isso torna a igreja muito laodiceana. Entende? Vocês se lembram a mensagem de Jesus a Laodiceia, lá do Apocalipse 3, ele disse, olha, você se acha rica, você se acha abastada, mas você é pobre, você está nua, você está cega. Entende? Então, essa mensagem é para aquela igreja que se acha uma igreja melhorzinha, acima da média em relação às outras. Quando se trata de pecado, todos estamos
na mesma régua. Somos pecadores. Agora, quando se trata de levar o evangelho, aí sim, existem mensageiros especiais. São aqueles que são colocados aqui em Apocalipse 14 como os que cumprem a mensagem do primeiro anjo. Muito bem, dito isto, vamos agora terminar a primeira mensagem angélica. O que é que falta? A parte final, pois é chegada a hora do seu juízo, já aprendemos. Isso significa que desde 1844, mais especificamente 22 de outubro de 1844, o Senhor Jesus, ele iniciou o julgamento dos habitantes do planeta Terra. Ele está resolvendo o caso dos opressores e dos oprimidos, dos justos e dos ímpios. Entende? Daqueles que são interessados e dos desinteressados. Ele está resolvendo. E o mal não vai ficar impune. Ele vai resolver o problema do mal. Ele está julgando. Nós estamos vivendo esse tempo de julgamento. E como é que pessoas que querem estar do lado dos interessados, do lado dos justos, devem viver? Será que eu vou viver como se eu fosse um desinteressado? Será que eu vou viver como se eu fosse um injusto, um ímpio? Claro que não. Eu preciso sinalizar para o céu: olha, Senhor, eu sou pecador, mas é o seguinte, eu estou aprendendo que o Senhor conta com pregadores do Evangelho Eterno. Eu estou aprendendo o Evangelho Eterno e eu quero praticá-lo para que outras pessoas, assim como eu tenho interesse, outras pessoas também têm. Se elas tiverem, parabéns. Se elas não tiverem, parabéns também, você cumpriu o seu trabalho. O que a gente não pode é ignorar essa mensagem. O que a gente não pode é saber que existem pessoas acreditando que há uma Maria lá no céu para quem elas devem orar. Existem pessoas que acham que vai numa igreja e confessa os pecados para um padre. Existem pessoas que acreditam que vão para uma igreja só para receber bens materiais, receber cura, o marido que foi embora. Existem pessoas que acreditam que vão no terreiro, não é, para ali poderem participar de cerimônias, para elas serem abençoadas. Veja quantos falsos evangelhos existem. Qual é o nosso papel? O nosso papel não é dizer, vocês estão condenados. Não. O nosso papel é dizer, essas crenças que vocês têm, elas estão erradas, meus amigos. Eu tenho o Evangelho Eterno aqui, vamos estudar, eu posso oferecer isso para vocês. Esse é o papel do anjo. E as pessoas vão dizer, mas que Evangelho Eterno é esse? E você vai dizer, seja meu amigo, seja meu vizinho, seja meu colega de trabalho, eu vou viver, eu vou praticar esse Evangelho, e você vai observar. E Deus vai tocar no seu coração. E daqui a pouco essas pessoas, elas vão começar a sentir curiosidade em comer o que você come, em guardar o dia que você aprendeu, que é o dia do Senhor, em ter essa reforma na saúde, no vestuário, etc, etc, etc. Não para a gente ser salvo, mas porque já estamos salvos pelo Cordeiro de Deus. Tá certo? Então, aí no finalzinho aparece a última parte que os que pregam o Evangelho Eterno devem também ensinar para as pessoas. A Bíblia diz assim, Apocalipse 14, 7, a sua parte final. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então vamos lá. Para a gente ser pregador do Evangelho Eterno, a gente precisa temer a Deus e ensinar isso para as pessoas. Dar glória a Deus e ensinar isso para as pessoas. Dizer que chegou o julgamento lá no santuário celestial. E devemos também adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que é adorar a Deus? Vamos concluir estudando esta ordem. Adorai a Deus. Primeiro, deixa eu chamar a atenção de vocês para o capítulo 13, tá? Aqui do Apocalipse. Quando a gente chegar em Apocalipse 14, no verso 9, a gente vai entender mais quem é a besta, qual é a marca da besta. Mas aqui no capítulo 13, esse poder, ele já é descrito. No verso 8, a gente já leu em estudos anteriores, fala também de adoração. Vocês estão vendo aí na Bíblia de vocês? 13, 8 diz,
adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Observem, devido a esse sistema falso de crenças, pessoas, achando que estão adorando a Deus, irão adorar, na verdade, a besta, a esse monstro no sentido de que ele se diz poderoso porque substitui Jesus Cristo, mas, na verdade, ele recebe esse poder de Satanás, que é um outro monstro que só existe para destruir e fazer as pessoas se perder. Essas pessoas, as pessoas que viverem no tempo dessa besta, elas irão adorá-la. Elas não têm o evangelho eterno, mas aí vem a preocupação para a gente. Elas não têm porquê. Se elas não tiverem porque a gente não pregou, Deus vai cobrar a perdição delas da gente. Primeiro ponto. Se elas não tiverem porque elas recusaram a nossa pregação, elas recusaram o nosso estilo de vida, ok. O sangue delas vai cair sobre elas. Deus não vai cobrar da gente. Tá certo? Mas aqui fica a reflexão. No verso 8. No capítulo 3 ainda, no verso 12, está escrito: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Esses conceitos a gente vai estudar na terceira mensagem angélica. Mas eu estou chamando a atenção de vocês para o seguinte: Deus, ele pede para a gente enfatizar que a primeira mensagem angélica ensina as pessoas a adorá-lo. Mas existe um poder que não é de Deus, que é adorado. Então, veja, é necessário que nós preguemos, por quê? Porque há uma concorrência não só no evangelho, mas também na adoração. Tá certo? E agora vamos folhear um pouco mais a Bíblia para a gente entender como que a gente adora a Deus. O profeta Jeremias, a gente vai lá no Antigo Testamento, e aí eu já vou pedir alguém para fazer essa leitura para a gente. Jeremias capítulo 12, capítulo 12, não, Jeremias capítulo 10, isso, capítulo 10, os versos 11 e 12. Vamos lá. A Elza lê para a gente, Elza, diretamente da Bahia, Jeremias capítulo 10, os versos 11 e 12. 11 e 12. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Joia, Elza. Ele está chamando a atenção, se você ver o contexto do capítulo 10, fala sobre o contraste entre o Senhor e os ídolos, correto? Esse é o contexto. Porque assim, quando a gente vai ler um texto, é bom a gente ter ideia do que vem antes, do que vem depois, para a gente não tirar ideias precipitadas, erradas desse texto. Tá? Então, Jeremias ele está mostrando a grande disparidade que existe entre o Deus de Israel daquela época, e os falsos ídolos. Tá? E a Elza leu para a gente, olha, os deuses não criaram, eles não fizeram o céu, a terra, o mar, eles não fizeram nada disso. O Senhor é quem fez a terra, no verso 12, pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, com inteligência estendeu os céus. A Bíblia, não só Jeremias, mas a Bíblia como um todo, ela mostra para um ser humano que tem interesse em conhecer a Deus, que nós existimos porque Ele nos criou. E aí vem a ideia do criacionismo, que é tão combatida hoje,
né? Não existe criacionismo nos livros das escolas, o que existe é o evolucionismo. Não existe a crença de que Deus é quem nos criou, mas sim que, por processos aleatórios e puramente naturais, nós viemos à existência. Como pessoas que acham que são fruto do acaso, que são fruto da evolução, podem adorar a Deus? É algo muito importante a gente ensinar que nós somos criaturas de Deus. Eu sei que parece uma bobagem, mas aqueles assim que têm contato com escola, com universidade, principalmente na área de humanas, pedagogia, não é? As áreas sociais, sociologia, filosofia, história, esse pessoal é doutrinado para acreditar que realmente não é o ser humano, ele é um agente independente, ele é quem faz a história. Esse pessoal é doutrinado a arquivar, a tirar da vida essa crença de que, na verdade, Deus é quem faz a história através da humanidade, porque nós viemos dele, somos criaturas dele, e, portanto, ele merece a nossa reverência e a nossa adoração. Adorar a Deus tem que ver com o primeiro ponto. Eu preciso reconhecer que eu não sou produto do acaso, que eu não sou produto de evolução. Outras pessoas, elas dizem assim, não, mas eu acredito na Bíblia, mas eu também acredito na evolução. São os que acreditam no evolucionismo teísta, são os evoteístas. Eles dizem assim, não, Deus usou a evolução para criar o ser humano, e aí fazem uma mistura, uma salada. Não é isso que Jeremias diz. E Deus não precisou de processos da natureza para criar a gente. Ele criou a gente com o seu poder. Ele criou a gente com a sua inteligência e sabedoria, ponto final. Essa mensagem de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, portanto, o Evangelho Eterno, ele abarca o criacionismo, ou seja, o ensino lá de Gênesis, de que Deus criou o ser humano. É bem verdade que quem ensinar isso hoje em dia vai ser taxado, não é, de quadrado, vai ser taxado de fundamentalista, de fanático religioso, porque eles dizem, até o Papa ele acredita na evolução. Mas veja, qual é a referência deles? O Papa. A nossa referência é o próprio Deus, são os profetas de Deus. Entende? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de salientar é esse daqui. Segundo ponto, observem que Deus, a gente vai adorar aquele que criou o céu, a terra e o mar. Essa expressão céu, terra e mar, ela aparece no quarto mandamento da lei de Deus. Eu quero convidar vocês para a gente reler esse texto, Êxodo, capítulo 20. Eu vou distribuir aqui alguns textos, porque já estamos nos aproximando de 1h da tarde, a gente tem o costume de encerrar, não é, às 13 horas, 2 horas de estudo. Vamos lá, eu vou pedir para alguém ler Êxodo capítulo 20, o verso do 8 até o 11, especificamente o verso 11. Então fala para mim, quem vai ler esse texto, por gentileza? Se voluntaria aí. Eu posso. Pronto, a irmã Claudineide vai ler Êxodo. Uma outra pessoa, já abra sua Bíblia, por favor, em Salmos. Deixa eu te dizer aqui o Salmo. Salmo 90, Salmo 95. Deixa eu só encontrar o versinho. Salmo 95, o verso... Isso. Então, vamos lá. Salmo 95, 6, quem vai ler para a gente? Posso ler, isso. Pronto, Edivaldo, Salmo 95, verso 6, e irmã Claudineide, Êxodo, capítulo 20, verso 8 ao 11. Vamos a Êxodo. Ok. Versinho 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Joia. Salmo 95, verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Joia, joia. Obrigado aí pelas participações. Agora vamos fundir essas duas ideias. A gente deve adorar a Deus porque Ele nos criou. Correto? Não faz sentido a gente pensar em adoração se a gente não pensa em criação, não pensa no Gênesis. Além deste conceito, observe, o sábado ele foi estabelecido lá no Éden. O sábado ele não foi dado para os judeus. Alguns dizem, né, e eu já debati com muitas pessoas, já conversei bastante com judeus, né, com católicos, com espíritas, com evangélicos, principalmente os evangélicos, eles dizem, ora, mas você está sendo judaizante se você ensina o sábado. Mas aí eu digo, meu amigo, o sábado ele não foi criado para os judeus, ele foi criado para Adão e Eva. Mas aí olha o que acontece. Olha o que o sistema de crenças falsas, representado pelo chifre pequeno, não é? Ele ensinou. As pessoas não acreditam em Adão e Eva. As pessoas acham que Adão e Eva são fábulas, são mitos, são lendas. Então, realmente, para acreditar no sábado fica complicado, porque o sábado foi dado para Adão e Eva. Então, veja como pregar o evangelho eterno exige uma engenharia espiritual. E eu não estou falando apenas de conhecimento, não. Eu estou falando de poder do Espírito Santo. Porque convencimento, ele só acontece com poder. Convencimento não acontece com conhecimento. Entende? É necessário realmente a gente buscar a Deus poder, dizer, olha, Senhor, como é que eu vou levar essa mensagem de adorar o Criador se eu vou precisar falar do sábado, se eu vou precisar falar de Adão e Eva, Senhor? As pessoas vão mangar de mim. Mas, meu amigo, é melhor você ser mangado do que você um dia ser achado em falta porque deixou essas pessoas se perderem. Você entende? E, na verdade, é um privilégio a gente sofrer. Jesus Cristo ele disse, olha, vão perseguir vocês, vão matar vocês. Isso está em João capítulo 16, tá? João capítulo 16, versos do 1 ao 3. Jesus Cristo ele disse, olha, vão matar vocês e vão achar que com isso estarão agradando a Deus. Veja como esse sistema de crenças falso, que está presente em todas as igrejas evangélicas, católicas, espíritas, etc., etc., esse sistema faz com que as pessoas creiam na mentira, tenham um comportamento errado e achem que estão fazendo a vontade de Deus. É por isso que o evangelho eterno precisa ser pregado. E ele precisa passar pelo sábado. Por quê? Porque o sábado, ao ser dado para o Adão e Eva, e aqui nós vemos no verso 11, né? Por que eu tenho de guardar o sábado? Porque Deus está pedindo. E por quê? Porque ele é aquele quem criou os céus e a terra. É como se Moisés estivesse dizendo assim, olha, assim como você tem que adorar a Deus porque ele é o Criador, você tem que santificar o sábado porque ele é o legislador, ele que ordenou. Só tem um motivo para você não guardar o sábado. Se você for ateu. Se você for ateu, então você não vai adorar a Deus. Guardar sábado, então. Mas se você não for ateu, se você for um evangélico, um católico, um espírita, uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa da Umbanda, do Candomblé, das religiões orientais, não importa. Você precisa do sábado. Por quê? Porque o sábado ele é um sinal de que Deus criou os céus, a terra, o mar e o que neles há, que é a mensagem que a gente deve proclamar de acordo com Apocalipse 14, verso 7. Entende?
Hendrickson. Hendrick. Pois não, minha mãe. É muito mesmo importante essa observação, porque os mensageiros que vão dar essa mensagem, eles precisam já viver essa mensagem, como você falou no início. Então, não é para todo mundo, infelizmente, dar essa mensagem. Primeiro porque, uma primeira colocação, ou não conhecem, ou não praticam, não é? Então, é de responsabilidade dos mensageiros, ou seja, daqueles que realmente praticam, que é adorar a Deus, que é temê-lo, né, que é obedecendo, é que vai realmente levar essa mensagem. E aí a gente vê a responsabilidade que Deus dá para todos aqueles que ouvem essa mensagem. E não pode ficar no obscuro, ou seja, de braços cruzados, achando que, não sou eu a pessoa que vou fazer isso, né? Mas nós temos, sim, essa responsabilidade de buscar a Deus para obter dele o poder do Espírito Santo e se tornar um mensageiro da mensagem angélica, né? E que Deus realmente nos fortaleça para isso, porque o mundo está precisando disso mesmo. Tá, João, excelente a sua participação, mãe. Deixa eu me despedir aqui da Maildes. Tá, Joia Maildes, vai com Deus, obrigado pela companhia. E a irmã Deise, ela acabou de chegar, né? Seja bem-vinda também. Deise, estamos encerrando, tá, Joia? Mas o vídeo vai ficar gravado para aqueles que quiserem poder usufruir depois e compartilhar com outras pessoas. Perfeita colocação da irmã Claudineide. Os dois últimos textos, meus amigos. Gênesis capítulo 7, verso 11, e depois vamos terminar com Atos dos Apóstolos. Esqueci. Tá, joia, Deise, tudo bem. Depois a senhora vai receber o link da gravação, a senhora poderá assistir, tá joia? Pela companhia. Em Gênesis 7, 11, ele diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Eu me lembrei desse texto porque, voltando lá para Apocalipse 14, verso 7, a primeira mensagem angélica, ela termina com essa expressão: as fontes das águas. Percebe? O conteúdo dos mensageiros do Evangelho Eterno é temer a Deus, é dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa expressão, claramente, João retirou daqui, de Gênesis 7, 11. Mas, me digam, qual é o contexto do capítulo 7 de Gênesis? O que é que está para acontecer no capítulo 7 de Gênesis? Essa expressão fonte das águas, ela sai de dentro de que contexto? Vocês percebem que aqui Moisés, que escreveu o Gênesis, está começando a falar do dilúvio? Não é verdade? Então, qual que é a associação de Apocalipse 14, 7 com o dilúvio? Aqueles que não aceitaram a mensagem de Noé tiveram que encarar o dilúvio, as fontes das águas. Da mesma forma, João está dizendo, olha, aqueles que forem pregar o Evangelho Eterno devem ensinar as pessoas a temer, a dar glória, falar do julgamento, adorá-las. Por quê? Porque se elas não forem interessadas, as fontes das águas criadas pelo Deus a quem elas devem adorar, as fontes das águas foram um símbolo de juízo lá em Gênesis capítulo 7. As fontes das águas aqui em Apocalipse 14, 7 são sinônimos do juízo que o Criador também trará para aquelas pessoas que não aceitaram o Evangelho Eterno.
Então vejam como o estudo da Bíblia, ele é esse quebra-cabeças maravilhoso que nos empolga, que nos estimula e também nos dá, não é, conhecimento, paciência para a gente lidar com aquelas pessoas que pensam de maneira diferente da gente. Veja, o evangelista, ele não impõe, ele oferece. Entende? Aquele que leva o evangelho eterno, ele pode não saber de quase nada daquilo que a gente estudou hoje, mas por meio da oração e do estudo perseverante da Bíblia, Deus vai dar para ele os elementos que ele precisa ter para, ao conviver, ele semear o evangelho eterno. Entende? Então, só não vai pregar o evangelho eterno realmente quem quiser o caminho fácil. E aí eu falei que eu ia falar sobre esse caminho fácil. Na verdade, esse caminho fácil, ele não é fácil. Porque Deus, ele embora esteja lá no santuário celestial julgando, através do Espírito Santo, ele está dentro de cada ser humano. E ele insiste com o ser humano para que aceite o seu evangelho eterno e não o sistema de crenças falsas. Então, é muito difícil as pessoas viverem no caminho largo em vez do caminho estreito. Por quê? Porque sempre a consciência delas está pesada. Lá no fundo, elas sabem, através daquele vazio, que algo não está correto. Entende? Por outro lado, aqueles que enfrentam o caminho estreito e pregam o evangelho eterno serão aí alvo de zombarias, perderão amizades, serão chamados de loucos, de quadrados, não é? Serão chamados de fanáticos, mas a presença do Espírito de Deus irá consolá-los, porque eles sabem que eles estão sofrendo, porque primeiro Jesus Cristo sofreu, e vale a pena sofrer por quem salvou a gente. É melhor do que sofrer pelas consequências dos nossos pecados. Tá joia, pessoal? Então, para a gente terminar, o que é adorar o nosso Criador? Paulo tem uma experiência interessante lá no livro de Atos, certo? A minha esposa está por aí, se ela tiver, ela poderia ler para a gente. Atos. Eu estou, sim. Pronto, muito bem. Espera aí, vou pegar aqui, que eu vim botar o almoço da Eva. Não, se for possível, senão... Não, mas dá para eu ler. Ela vai ler para a gente Atos capítulo 14, a gente já está folheando aqui. Atos capítulo 14, tem um texto impressionante. Atos capítulo 14, a partir do verso 15. O 15, o 16 e o 17. Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Até o 17? Joia, até o 17. Valeu, obrigado. Qual é o contexto? Se vocês observarem, acima do verso 8, aparece aí a cura de um coxo em Listra, ou algo semelhante, dependendo da sua versão. Paulo e Barnabé, eles curaram lá na cidade de Listra, e era uma cidade muito pagã, uma cidade que possuía esse sistema de crenças falsas, como a gente estudou lá no livro de Daniel, esse falso evangelho. E o que aconteceu? Quando Paulo e Barnabé curaram aquele homem, rapaz, eles foram ovacionados, eles foram adorados, não é? E rapidamente, Paulo, ele fez uma advertência, ele disse, opa, o que é que vocês estão pensando? Nós somos pecadores como vocês. E aí eu abro um parênteses, veja como o verdadeiro, ou o pregador do verdadeiro evangelho,
que também é um verdadeiro pregador, ele nunca vai trazer a honra para si. Isso é muito especial nesse contexto que a gente está tratando. Por quê? Porque a gente também corre esse risco, entendeu? A gente tem uma verdade, a gente vai pregar, as pessoas nos admiram e a gente se torna orgulhoso. Não, mas não combina com o que a gente está pregando. Mas, na verdade, devemos nos tornar ainda mais servos. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele veio para servir, e nós somos servos de Jesus Cristo. E se ele, que é Senhor, se fez servo, quanto mais a gente que nunca fomos senhores. Tá certo, pessoal? Então, rapidamente, ele começou a explicar, pessoal, não, olha, nós anunciamos para vocês o Evangelho, exatamente para que esse falso Evangelho que vocês vivam, ele seja afastado da vida de vocês. Se convertam ao Deus Criador, ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, percebe? E no verso 17 ele diz: ele não deixou ninguém sem testemunho. Então veja a importância de a gente ensinar as pessoas a temer a Deus, a dar glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e a adorá-la como Criador. Porque certamente, meus amigos, as pessoas, elas só vão poder adorar à medida que elas conhecerem o Deus verdadeiro. Não é possível, como a gente comentou, adorar se o que eu conheço de Deus é um falso evangelho. Primeiro eu preciso ser doutrinado, primeiro eu preciso me afastar do falso, caminhar na direção do verdadeiro, para que eu possa adorar a Deus. E aqui estamos nós, com essa responsabilidade de sermos esses anjos, esses mensageiros. Tá certo? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela foi a primeira igreja, na verdade, assim, naquele período de 1844, e com essas palavras eu vou encerrar, passar a vez para vocês, para as considerações finais, e alguém vai orar com a gente. Mas me permitam esse último parágrafo, essas considerações finais. De 1839 até 1844, houve um grande movimento aqui no planeta Terra. Por quê? Porque Daniel, ele recebeu a seguinte mensagem, ele disse: olha, todas essas visões você vai selar, você vai fechar, porque não é para esse tempo, é para o tempo do fim. Tá certo? Em Apocalipse, no capítulo 10, no verso 6, aí João recebe, olha, está na hora de abrir o livro. Em vez de ele ser selado, ou seja, fechado, está na hora dessas profecias elas serem propagadas, elas serem disseminadas. E Daniel, lá no capítulo 12, ele recebeu a profecia de que, no fim dos tempos, aquelas profecias seriam espalhadas. E, de fato, isso se cumpriu lá, não é? No século XIX, 1839 e diante. Muitas pessoas de todas as partes da Terra começaram a estudar Daniel, estudar Apocalipse, e elas entenderam que algo de grande impacto iria acontecer. E elas começaram a pregar, elas começaram a anunciar. Elas anunciavam que Jesus iria voltar em 1844. Elas quem? Crianças lá da Escandinávia. Olha que coisa linda. Padres católicos aqui na América do Sul, mileritas lá na América do Norte, nos Estados Unidos, enfim, todo o globo, ele foi, não é? Todo o planeta Terra, ele foi mergulhado numa grande proclamação de que o fim estava próximo. Infelizmente, a maioria dessas pessoas achava que, em vez de o santuário a ser purificado, em vez de eles acharem e perceberem que era o santuário celestial, eles acharam que era o santuário terreno, ou seja, acharam que era a terra. Então, eles estavam dizendo, Jesus vai voltar em 1844. Primeiro marcaram para 1843, se decepcionaram, e depois marcaram para 1844, e Jesus também não voltou. Por quê? Porque eles erraram o evento, mas a data que eles proclamaram estava certa. Depois deles, a Igreja Adventista do Sétimo Dia,
entendendo, não é, essa profecia de Apocalipse 14. O que foi que os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia fizeram? Eles começaram a corrigir o que aconteceu. Olha, pessoal, na verdade, houve um equívoco, não é? E Jesus, ele está julgando, foi isso que começou em 1854, e não a volta dele, e nós queremos aprender o Evangelho Eterno e oferecer isso para o mundo. Essa é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, como eu falei, o fato de ser a missão da igreja não quer dizer que todos cumprem, não é assim? Por exemplo, você tem uma empresa. Na sua empresa você tem valores, missão e metas, não é assim? Aqueles que estudaram aí recursos humanos, né, Edivaldo e outros, sabem que uma empresa tem que ter aí a sua meta, a sua missão e os seus valores. Mas o fato de a empresa possuir a missão não quer dizer que todos os funcionários estão comprometidos com essa missão. Entende? Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia... Rickson, por exemplo, no sentido que você falou da minha área, né? Nem todos estão disponíveis e vestem a camisa, né? E a gente traz isso para a nossa atualidade como cristão. Nem todos conhecem sim, mas nem todos querem vestir a camisa para proclamar aí a verdade que realmente deve ser profanada. É verdade, é verdade. Então, vejam, existem adventistas do sétimo dia que cumprem Apocalipse 14, 6 e 7. Mas, da mesma forma, existem outras pessoas que não são matriculadas na Igreja Adventista do sétimo dia, que, assim como aqueles reis magos, não eram do povo de Israel, mas que estudam as profecias, conhecem e também proclamam esse Evangelho Eterno. Certo, pessoal? Então, eu encerro com essa reflexão. Quem é que cumpre Apocalipse 14, 6 e 7? Cumpre aquele que vive e, com a sua vida, você influencia outros. Tá? Não é fácil, porque naturalmente somos pecadores. Ora, é muito mais fácil se acomodar, ora, é muito mais fácil não estudar, é muito mais fácil não orar. Mas, meus amigos, quando a gente conhece Jesus Cristo, aquilo que é difícil, por amor a Ele, se torna fácil. Na verdade, o amor a Jesus, o amor ao marido, o amor ao filho, isso torna as relações mais fáceis. Não é assim? Da mesma forma, entender Jesus Cristo, entender as revelações dos profetas, obedecer aos mandamentos de Deus, guardar o sábado, por mais complicado, difícil que seja, com o amor que a gente se comprometeu ao nos tornarmos cristãos, ao sermos batizados pelo Espírito Santo, ao dizermos, Senhor, eu quero ser cristão, eu quero ser nova criatura, esse amor vai nos ajudar a cumprir a missão, não importa quão difícil seja. Tá, João? Então, eu gostaria de concluir o estudo com essas palavras. E aí eu passo a bola para vocês, se alguém desejar algum comentário final, fiquem à vontade, para em seguida orarmos agradecendo a Deus. Já. Então, eu já fiz as considerações finais, não temos outras considerações finais. Eu vou só falar rapidinho. Eu Pois não não. pude falar, estava com a boca cheia. Que maravilha. Nós acabamos de estudar uma lição, né? E o trimestre se encerrou falando da necessidade de nós vivermos pela palavra. Nós passamos todo o trimestre estudando sobre a importância da correta interpretação bíblica e finalizamos a semana com o tema Vivendo pela Palavra. Então, todo estudo, por melhor método que nós possamos empreender de estudar as Sagradas Escrituras, se nós não estivermos disponíveis ao Espírito Santo de Deus para ele nos ajudar a praticarmos essa palavra que nós estudamos, será inútil, terá sido vão o tempo que nós empreendemos nisso. Por isso que tantas pessoas empreendem tempo
em conhecer a Bíblia, mas não dão tempo, não dão oportunidade para que o Espírito Santo a transforme por meio dela. Então, a nossa necessidade urgente hoje é essa. Né? Porque os pioneiros, eles viviam a mensagem em tudo que eles faziam. E é isso que nós mais precisamos nesse momento. Essas são as minhas considerações. Joia, maravilha, é verdade. Muito bem, então, nós iremos encerrar com uma oração. Deixa eu ver, quem poderia orar com a gente? O irmão Uvaldo ainda está por aqui? Não sei se ele está, acho que não. Não. Tá, joia. Então, vou aproveitar a minha esposa, que estava com a palavra. Filha, ore com a gente, para concluirmos esse. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento de estudo, de reflexão da sua palavra, de adoração no sábado do Senhor. Que esse clima, ó Deus, nós possamos levar para a nossa semana. Nos ajude a sentirmos essa necessidade de estarmos em comunhão com o céu, nos afazeres da nossa vida, mas com os pensamentos voltados para Canaã celestial. E que o Senhor remova da nossa mente toda a dificuldade de compreendermos aquilo que o Senhor deseja, que compreendamos. Abençoe todos aqueles que estiveram aqui conosco e que nós possamos ser canais de influência para levarmos essa mensagem para outras pessoas. Que sejamos esses mensageiros. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.